Olá, queridos amigos do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Mais uma vez, mais um encontro, mais um momento de reflexão que essa casa bendita nos oferece. Estamos estudando e refletindo sobre as palavras de Joana de Ângeles no livro As Leis Morais da Vida, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Como acontece em todos os encontros espíritas, iniciamos com uma prece. Levemos os nossos pensamentos, entrelacemos os nossos corações e roguemos ao Senhor da vida paz, entendimento e aceitação de todas as situações que se nos ocorram no decorrer dessa nossa nova existência. Amparem-nos, senhores, que trazem as luzes do esclarecimento, do entendimento, para que, instalados em nossa mente e nosso coração, possa essa luz iluminar o nosso caminhar no planeta Terra, o tanto quanto for da vontade do nosso Pai Maior. A todos os benfeitores dirigentes encarnados e desencarnados do Grupo Espírita Frei Anselmo, o nosso agradecimento sincero. Graças a Deus. Isso posto, já dizendo que nós estamos mesmo estudando o livro Leis Morais da Vida, vamos ao nosso capítulo 46. Já estamos no finalzinho do livro. E aqueles que não pegaram os capítulos anteriores, vale a pena, gente, vale a pena buscar lá desde o início desse livro maravilhoso, né? Dos capítulos que são colocados aqui e refletir junto com os nossos companheiros que trazem assim um pouco mais de luz à nossa vida e que possam os benfeitores espirituais também nessa leitura que faremos nos trazer luzes esclarecedoras, uma vez que as leis morais são aquelas imutáveis, porque são as leis divinas, são as leis de Deus que regem toda a nossa vida. Isso porque nós falamos da nossa vida, mas que rege a vida do nosso planeta e assim também rege a vida cósmica universal. Nós estamos estudando as questões do nosso dia a dia, porém, sob essa ótica da doutrina espírita, e que bem traz Joana de Ângeles nos dizendo e tocando as nossas mentes e os nossos corações para uma reflexão. Então, esse capítulo 46 tem o título de Sob Dores Extenuantes, quer dizer, aquelas dores bem difíceis mesmo, né? Você já passou por uma dor assim na sua vida? Você já teve aquele momento que você falou assim: ai meu Deus, eu não aguento, eu não vou aguentar. Será que eu vou suportar isso? Será que eu consigo passar por esse corredor estreito que apresenta agora na minha vida, por essa situação tão difícil? É esse momento que Joana de Ângeles está trazendo à nossa memória, ao nosso conhecimento, para a nossa reflexão. Eu, esta semana, falei em algumas casas e ainda tenho que falar em mais uma, a respeito da justiça das aflições. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que é também um dos. Um não, é o maior capítulo que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e que traz muito esclarecimento para as nossas dores atuais, para os nossos problemas atuais.
e fala exatamente sobre essas situações tão aflitivas que nos colocam sob dores extenuantes, como diz Joana de Ângeles, para que possamos fazer uma paradinha e fazer uma reflexão sincera sobre todos os aspectos daquilo que nós estamos fazendo em nossas vidas. Então, falando o texto de Joana, ela começa assim: sobraçando dores e aturdido no báratro das interrogações sem respostas imediatas, exaure-se sem consolo face às sucessivas desilusões e amarguras. Quem de nós já não passou por isso, não é verdade? Sucessivas desilusões e amarguras. Ficamos sem consolo diante de tudo isso. E muitas vezes as perguntas que nós temos não têm uma resposta imediata, não é? Nossa, mas por que que eu estou passando por isso? Às vezes nós não estamos dando a atenção devida aos ensinamentos da doutrina quando fazemos essas perguntas. Porque a doutrina ela vem trazendo para nós os esclarecimentos que se fazem necessários para que nós possamos passar bem essa nossa reencarnação, que dentre todas aquelas que nós fizemos por várias vezes e que nessas várias reencarnações repetimos as mesmas dores porque não aprendemos a lição, é o que a doutrina nos explica, que as coisas vão se repetindo, até que uma hora a gente acorda e fala: opa, peraí, já passei por isso, eu não preciso mais passar por isso. Peraí, vamos passar para a página seguinte, fazendo uma releitura dos nossos defeitos, das nossas dores, sob uma nova ótica, uma ótica melhorada, porque senão estaremos sempre repetindo os mesmos erros. E é hora de aprender. E eu posso falar isso porque já nessa encarnação, quantas e quantas vezes eu me vi na mesma situação difícil. E até vou dizer para vocês, parte financeira. Isso não serve para mim, não serve para vocês, porque vocês já estão assim, já superaram essa parte, não é? Por que é que eu ia nessas dificuldades da parte financeira, até que eu falei assim: "Espera, se eu ganho 10 eu não posso gastar 100, eu só posso gastar 10. E como é que eu vou fazer?" A contenção do olhar que é maior do que o valor que eu tenho no bolso, né. E é uma contenção, assim, bem restritiva mesmo, bem dura, para aqueles que não têm limites, de falar assim: "Não, não dá, não posso. Nesse momento eu não posso. Quem sabe mais adiante?" E aí, economizando 10, 10, 10, 10, você consegue aquele valor, vai e adquire aquilo que você quer. Então, raciocínio lógico e fácil, mas que não passava pela minha cabeça imediatista e consumista que isso podia ser feito. Esse é um exemplo banal que talvez não sirva para vocês, mas para mim foi uma constatação assim que eu falei: "Gente, ah, eureka!" Hã? Isso que nós precisamos fazer, olhar, encarar mesmo a questão em si, assumir essa responsabilidade, aceitar as limitações que temos e caminhar, seguir em frente. Simples, né? Vai, mas é assim, aos pouquinhos que vamos aprendendo. Então, continua Joana dizendo assim: "Mas a impressão
de que desmoronaram os teus castelos de esperança como se fossem de névoa brilhante, diluída pela ardência do áspero sol do desespero. Então, muitas vezes a gente acha que tudo aquilo que você imaginou, pensou, sonhou, né? Desmoronam os teus castelos de esperança. Sonhou porque você sonha com aquilo que você ainda não tem. Você tem esperança de conquistar aquilo. Os castelos se desmoronam diante da realidade dura, áspera, desértica, como ela diz aqui, ó, como se fosse névoa brilhante diluída pela ardência do áspero sol do desespero. Desespero é um deserto. Desespero é quando você não tem mais esperança. Você viu que tudo ruiu. Mas é pela nossa visão pequena. As coisas estão aí, as mancheias. Precisamos usar aqui a massa cinzenta colocada dentro da caixa encefálica para criarmos condições de manter esses castelos de esperança inteiros, construídos, firmes. E é essa uma das coisas que nós precisamos entender sobre a força do pensamento e a força das boas palavras, que nós esquecemos também, não é? Vamos continuar a leitura de Joana. Todavia, não obstante o acúmulo dos sofrimentos que te gastam, esmagando os teus anelos, quais arietes da impiedade que destrói, dispões da confiança em Deus e não deves desistir da luta. Acabei de falar sobre isso. A gente não deve desistir, a gente deve resistir, ter resiliência. A coisa está difícil, mas eu conto com algo acima de tudo. É a confiança em Deus. Não perca essa confiança. Pai, Pai superior, Pai nosso que está no céu, Ele sabe o que nós queremos. Existe até uma passagem no Evangelho que diz assim: o pai, o nosso pai biológico, quando nós pedimos um pão, não dá pedra. Quando nós pedimos um peixe, não dá cobra. Gine, isso é palavra do Evangelho, hein? Gine, nosso Pai maior, que está acima dessas pequenas contingências terrenas, materiais e mundanas que muitas vezes nós escorregamos no caminhar. Então, e não deves desistir da luta. É Joana dizendo para a gente isso. As, as lágrimas procedem de razões justas, embora não alcances prontamente as suas nascentes. Estudando o capítulo 5 sobre a justiça das aflições, que é lá no comecinho do capítulo, ele fala sobre isso, que nós temos que olhar que tudo que Deus nos envia para vivenciarmos tem lá no fundo uma razão, uma causa que é justa. Então é preciso que nós estudemos a respeito de ação e reação, né? Essas luzes, essas leis de causa e efeito. E aí, como diz aqui, nós não conseguimos alcançar pelo nosso entender de hoje, quais são as causas desses nossos sofrimentos? Vem a doutrina espírita como aquele consolador que nos foi prometido, dizendo: olhe, estude que você vai chegar à causa, você vai remontar a causa. Talvez você não consiga ser assim, claro, explícito, né? Mas lá no teu coração, lá no teu íntimo, você vai entender por que é que você está passando por isso. E não é preciso, às vezes, perguntar o porquê, mas para quê? Para que eu estou passando por essa situação tão constritiva, tão, sabe, apertada?
Para quê? Para que nós paremos, como estamos fazendo agora, e façamos uma reflexão sobre essa dificuldade pela qual estamos passando. E muitas vezes, como eu falei a respeito do financeiro, as causas são esta vida. Mas, em muitas situações, são de vidas passadas, vidas pretéritas, que nós, graças a Deus, temos aquele véu do esquecimento, como se diz, né? Para que nós não soframos tanto com as dificuldades que aqui estamos. É importante estudar a doutrina espírita, muito importante. Continua, Ju. Reconforta-te na decisão das atitudes sãs a que te entregas e não permitas que as leviandades dos fracos e irresponsáveis tisnem de sombras os claros céus do seu porvir, do teu porvir. Então, olha, o que que ela falou? Sobre dispões da confiança em Deus. Então, permaneça firme nisso. Tenha fé, mantenha esperança. E não deixe que as pessoas que são mais irresponsáveis, que não têm ainda um pensamento firme, baseado no bem, firme para o bem, te desviem do caminho. Continua firme, firme você, com você mesmo e com o Pai maior. Então, não deixe que essas pessoas te influenciem, te enegreçam o teu porvir, o teu futuro. Cabe a você. Faze a tua parte ajudando, sem, contudo, colocares sobre os ombros o fardo de responsabilidade que te não compete. Isso falando diretamente aos pais, às mães, né? Que de repente vai assim, ai, eu não quero que o meu filho passe por isso que eu passei. Meu Deus, eu não quero que ele tenha esse perrengue de vencer isso mesmo, porque não tenho mais limite, não tenho mais dinheiro lá na conta para pagar esse boleto. Eu não quero que ele passe por isso. Não te compete isso. É o que ele está falando. Que aqui a Joana está falando aqui, ó. Faz a tua parte ajudando, sem, contudo, colocares sobre os ombros o fardo da responsabilidade que não te compete. Ó, assim como fiz. Não adianta para o meu pai que pague meus boletos. Não adianta. Mesmo porque ele já está no plano espiritual. E ele acha que está dando graças a Deus, me vi livre dessa filha. Não, mas é brincadeira. Mas hoje a gente quer que os filhos não passem por esses perrengues. Mas se eles não passarem, como é que eles vão aprender? Conter também, a se equilibrar, a se harmonizar com aquilo que você tem, com aquilo que você quer e fazer planejamento para conquistar as coisas materiais, coisa mais fácil de se conquistar. Planeje, organize-se. Mãe, pai, fica carregando os filhos no ombro, a responsabilidade deles no ombro, por quê? Porque você impede o crescimento deles. Não deixa que eles cresçam. E até parece que eu sou PhD em orientação à paz. Pelo contrário, essas palavras de Joana de Ângeles estão se referindo exatamente a mim. E estamos refletindo juntos, tirando com vocês. Ela continua: ninguém se poupa as dores inevitáveis na senda evolutiva. Temos que passar por algumas situações, porque muitas vezes, quando a coisa está muito tranquila, nós não aprendemos. Aprendemos sim com as coisas mais difíceis,
essas dores inevitáveis. Não é justo, porém, permitir que estas dores inevitáveis esmaguem ou anulem os objetivos relevantes da tua promissora e produtiva reencarnação. Então, não se deixe sucumbir por essas dores que aparecem, né? Porque essa reencarnação é a oportunidade bendita que todos nós pedimos para que pudéssemos fazer uma nova jornada mais luminosa, mais produtiva, como diz aqui. Porque desperdiçamos tanto nas outras que agora é hora de nós nos colocarmos no caminho certo, rumo à perfeição, que é isso que nos aguarda. Então, muitos dizem que a morte deverá ser o fim dos padecimentos. Sabes que não é assim. Outros asseveram que morrer é consumir-se no caos. Estás informado que a referência não é correta. Cada vida tem a suceder a desencarnação, decorrente dos hábitos a que se afervore. Para o além, consequentemente, são transferidos os anseios, os sorrisos, os segredos que se revelam e os enigmas que se decifram, as conquistas que se fixam como bênçãos e os desaires que se convertem em canga e carga de espinhos. Resolve aqui quanto antes. Logo surge a oportunidade, os problemas e as complicações. Então, os materialistas nos dizem assim: é você ter, só tem essa vida, viveu ou morreu. Não é bem assim. Então, nós precisamos entender que é de acordo que nós vivemos aqui, porque quando desencarnamos, nós adentramos a vida espiritual. É a nova vida no plano espiritual. E desencarnamos aqui, se desencarnamos aflitos, desesperados, quando nós chegamos lá, nós continuamos aflitos e desesperados. Por isso ela diz assim: resolve aqui quanto antes. Logo surge a oportunidade, os problemas e as complicações. A quem pedir perdão, vá lá e peça perdão. Tá difícil de chegar presencialmente, né? Que agora a gente fala tudo virtual, como o nosso encontro aqui. Presencialmente é difícil. Nós temos a oportunidade daquele encontro na espiritualidade. Quando você vai descansar, seu corpo descansa, porém teu espírito está liberto. E é nessa hora do espírito liberto que você deve pedir aos benfeitores espirituais que, se houver oportunidade de encontrar essa pessoa no plano espiritual, você possa humildemente se dirigir a ela pedindo perdão. Ou a coisa que é mais difícil, encontrar aquele que caluniou, que difamou, enganou e dizer: olha, eu esqueço tudo que você me fez, eu te perdoo, eu esqueço as palavras, esqueço tudo. Então, é isso que Joana está nos aconselhando. Porque quando desencarnamos, reencarnamos para a vida espiritual, se nós estivermos com o coração leve e tranquilo, harmonioso e equilibrado, é assim que nós vamos adentrar a esfera espiritual. Com esperança, com alegria, com leveza, com espontaneidade. E é isso que nós precisamos preparar hoje, a nossa jornada futura. Então, não te ensejes, no entanto, quedas ou desesperos em razão de ti mesmo ou daqueles a quem amas. Então, não nos deixarmos envolver por essas situações do título, né, das dores extenuantes,
por nós mesmos, por situações que nós mesmos criamos, ou por situações que se envolvem na vida daquelas pessoas que nós amamos. E é tão fácil perceber isso assim. Muitas vezes nós estamos no desespero, não achamos saída para nada. Então a melhor saída da vida não é. Porque quando desencarnamos aqui, adentramos na vida espiritual, entramos em desespero ainda. E aí estamos mais ainda envolvidos em complicações morais. Pior quando é o desespero pelo outro, que você não pode mudar o outro, mas você tem o recurso da oração, é o que eu estou dizendo. A doutrina espírita nos traz esses recursos da oração, da vibração, do pedido da intercessão dos benfeitores espirituais para estarem ali do lado desse nosso companheiro a quem tanto amamos, para que ele se endireite, ou pelo menos deixe de praticar as coisas equivocadas que ele está praticando, pensando. Oração. Tenha fé na oração. Lembra do começo que ela falou assim? Dispões da confiança em Deus. Deus. Segura as mãos de Deus, como diz a música, vai. Não se desespere, não se deixe abalar pelo desespero. Mantenha a esperança, mantenha a fé, mantenha a coragem, a fortaleza, a perseverança em si. E vamos adiante. Então ela continua. Cada ser responde pelos próprios atos, hoje ou mais tarde. Tens a luz da fé que brilha à frente. Olha que bonito. Preserva, preserva essa luz da fé e esculpe-a no cérebro, clareando o coração. Segue adiante, mesmo que sobraçando tantas dores, e estejas a ponto de parar, de desistir ou de tombar. Mesmo naquela hora que você está falando, não aguento mais, não aguento mais. Aí, lá no fundo, teus benfeitores espirituais, mais um pouquinho só, mais um instante, mais um dia, mais uma prece. Segue adiante. Porque não se deixe, não pense em desistir ou tombar. Não esteja, não pare. Siga em frente. Firmeza, confiança em Deus. E agora ela nos conta o seguinte: coroado de espinhos, ferido por uma lança e atendido na sede por uma esponja vinagrosa, carrega a alma a ingratidão e o ouvido, o esquecimento dos amigos sobre um céu plúmbeo que ameaçava a tempestade. Jesus não parecia um triunfador. Confundido com os dois bandoleiros que completavam a cena trágica do Calvário. Todavia, era o incomparável Filho de Deus, no supremo abandono dos homens, mas em superlativa glória com a divindade, mediante cujo testemunho atingia o ápice do seu ministério de amor entre as criaturas. Olha no que nós devemos nos apegar nas horas de desespero, ao nosso irmão maior, ao nosso mestre amado. Nessa imagem que Joana nos traz, dá para entender. Esquecido pelos homens, no entanto, no ápice da sua suprema glória de divindade. Quer dizer, entregue totalmente ao Pai, sem reclamar, sem lamentar, sem queixumes. Muito pelo contrário, naquele instante ele pensou nos outros irmãos e disse: Pai, perdoa-os, eles sabem o que fazem. Então, a mensagem de Joana ainda diz o seguinte para nós, para cada um de nós. Ouça como se fosse Joana dizendo para você: pensa nisso, alma sofredora, e não desfaleças.
bênção libertadora, através da qual se rompem os encantamentos da ilusão e da fatuidade, dando ensejo à imarcessível conquista dos inalienáveis tesouros do Espírito Eterno, ditoso após a luta redentora. Que a gente possa entender essa lição de Joana e, assim, ainda que tenhamos dores extenuantes, dores inimagináveis no nosso caminhar durante a nossa reencarnação, saibamos agradecer e louvar a Deus por tudo isso que nós passamos, porque deve ter algum motivo justo para que nós passamos por isso. E muitas vezes o nosso egoísmo e o nosso orgulho não nos deixa perceber a realidade daquilo que nós estamos passando. Pensemos nisso e agradeçamos a Deus. Por falar em agradecer a Deus, vamos fazer uma vibração bem firme, porque os benfeitores espirituais, embora nós estejamos distanciados fisicamente, mas em amor e pelo amor do Pai, nós estamos juntos. E agora que nós recebemos muito, estamos fortalecidos por essa leitura bendita que a Joana nos trouxe, vamos envolvendo o nosso planeta Terra, esse planeta fantástico que nos recebeu para que possamos regenerar, encontrar o caminho do Pai. Que esse planeta bendito seja envolto em luzes de saúde e de paz, envolvendo todos os seus habitantes. Saúde e paz para todos os habitantes da Terra. E que a Terra, então, fortalecida, possa se expandir e expandir esses mesmos sentimentos por todo o universo. Pequenino grão de areia no universo, mandando luz para os outros companheiros que gravitam em torno do Sol e em todas as galáxias. Bendito seja o nosso Pai Celestial. Bendito seja todos os benfeitores espirituais que nos trazem mensagens como esta que lemos e tantos outros que nos oferecem leituras edificantes, fortalecedoras, que continuem espargindo a sua luz sobre todos os nós que ainda somos muito necessitados. E é tudo isso que nós agradecemos aos benfeitores do Grupo Assistencial Espírita Frei Ancel. Graças a Deus. Que paz do Mestre Jesus se faça em nossas vidas, hoje e sempre. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Graças a Deus.